Bom dia! Hoje nós vamos apresentar o trabalho de química geral com foco no tema radiofármacos utilizados no tratamento e imagem do câncer de tireoide e hipertireoidismo. Bom dia, meu nome é Cíntia Andrade e eu vou falar o que são radiofármacos e por que a tireoide é um alvo ideal. O iodo 131 é usado em dois principais tratamentos: no hipertireoidismo, buscando a diminuição parcial para reduzir a produção hormonal, e no câncer de tireoide, visando a destruição total do tecido remanescente após a cirurgia. Em ambos, a dependência do iodo pela glândula concentra a radiação. E hoje eu vou apresentar o tópico sobre fundamentos da química nuclear aplicados à medicina. Para entendermos por que os radiofármacos são tão importantes no tratamento do câncer de tireoide e no hipertireoidismo, nós precisamos primeiro compreender os fundamentos da química nuclear, que é a base científica que torna tudo isso possível. A química nuclear estuda o comportamento do núcleo atômico, as transformações nucleares e a radiação emitida durante o decaimento dos isótopos instáveis. E é justamente essa instabilidade nuclear que permite que um elemento químico se torne um radiofármaco, um composto capaz de emitir radiação de forma controlada e útil para diagnósticos ou terapia. No caso da tireoide, trabalhamos principalmente com radioisótopos de iodo e com o tecnécio 99M, que possuem propriedades nucleares específicas e extremamente relevantes. Cada radionuclídeo é escolhido não por acaso, mas por características nucleares fundamentais, como o tipo de decaimento, a energia da radiação emitida, a meia-vida e a forma como interage com os tecidos biológicos. Um dos conceitos mais importantes da química nuclear aplicada à medicina é o da meia-vida. Chamamos de meia-vida física o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes em uma amostra decaia espontaneamente. Isso é uma propriedade exclusiva da física do núcleo e independe completamente do organismo humano. Por exemplo, o iodo 131, usado na terapia da tireoide, tem meia-vida física há cerca de 8 dias, enquanto o tecnécio 99M, usado em imagens, tem meia-vida de apenas 6 horas. Além da meia-vida física, trabalhamos também com a meia-vida biológica, que representa o tempo que o corpo leva para eliminar metade da substância, seja por excreção renal, hepática ou metabolização. Essa meia-vida depende do organismo, da idade, da função renal, da biodistribuição e da molécula carregadora. Mas o conceito mais importante para nós na medicina nuclear é a meia-vida efetiva. Ela combina tanto a meia-vida física quanto a biológica e representa o tempo real em que a radiação permanece ativa dentro do organismo. Ou seja, se o corpo elimina rapidamente o radiofármaco, a meia-vida efetiva cai. Se o corpo retém muito, a meia-vida efetiva aumenta. Esse conceito é essencial para determinar dose, segurança, tempo de isolamento e eficiência terapêutica, especialmente no uso do iodo 131. No caso do tratamento do hipertireoidismo e do câncer de tireoide, essa característica nuclear define exatamente por que o iodo 131 é o radiofármaco ideal para a terapia. O iodo 131 sofre decaimento beta-, liberando partículas com energia suficiente para destruir células tireoidianas, inclusive células tumorais remanescentes após cirurgias. Além dessa radiação beta, o iodo 131 também emite radiação gama, permitindo que seu caminho seja acompanhado por imagens pós-dose. Para diagnósticos de função tireoidiana, preferimos radionuclídeos que emitam radiação gama pura e com meia-vida curta, como o iodo 123 e o tecnécio 99M, que são ideais para minimizar a dose da radiação ao paciente enquanto fornecem imagens de alta qualidade. O iodo 123, por exemplo, decai por captura eletrônica, emitindo fótons gama de 159 keV. Sua meia-vida física é de aproximadamente 13 horas, o que é suficientemente para o exame, mas curto bastante para reduzir exposição prolongada. Já o tecnécio 99M produz a partir do gerado molibdênio 99, tecnécio 99, sofre transição isomérica, emitindo radiação gama de 140 keV. Essa energia é ideal para detectar por câmera gama. Sua meia-vida física é de cerca de 6 horas, permitindo realizar exames no mesmo dia e reduz significativamente a dose do organismo. Esse radionuclídeo só funciona porque possuem propriedades nucleares adequadas, tipo correto de radiação pelo objeto desejado, meia física compatível com o exame ou terapia, energia adequada para interação com o tecido e um comportamento biológico complementar.
Além disso, a afinidade natural da tireoide pelo iodo através do transportador RIS, que é o sódio iodeto, garante que o radiofármaco seja capturado especificamente pelo tecido-alvo, permitindo tanto diagnóstico preciso quanto distribuição seletiva de células. Esse conjunto de fenômenos físicos, decai nuclear, tipos de radiação, meias-vidas e interações com tecidos biológicos, formam o alicerce da medicina nuclear. Eles explicam por que o iodo 131 pode destruir um tumor, por que o iodo 123 produz uma imagem diagnóstica perfeita e por que o Tecnesse 99M é o radionuclídeo mais usado no mundo. A tireoide é uma glândula que utiliza muito iodo. Por isso, os radiofármacos utilizados nela são feitos de iodo radioativo ou de alguma substância que emite o iodo no nosso corpo. Esse tipo de radiofármaco é utilizado tanto para diagnóstico quanto para tratamento. No caso de tratamento, ele pode tratar hipertireoidismo, hipotireoidismo, câncer de tireoide e até mesmo tireoide no local errado. Um exame muito importante de se fazer é a cintilografia, que mostra se o nódulo está funcionando demais, que no caso seria o nódulo quente, ou se está funcionando de menos, que no caso seria o nódulo frio. Os radiofármacos utilizados para diagnóstico são o Tecnesse 99M, o iodo 123 e o iodo 131. O Tecnesse é o mais utilizado hoje em dia, pois a sua radiação é menor, o seu preço é mais acessível, são exames mais rápidos e ele consegue identificar nódulos quentes, frios e mornos, além de dar uma ótima qualidade de imagem. Já o iodo 123 também é muito utilizado. Ele tem menos radiação do que o iodo 131. Ele também dá ótima imagem, até porque ele se parece muito com o iodo natural do nosso corpo. Já o iodo 131, ele é mais radiativo e é menos utilizado hoje em dia, pois o paciente é bem exposto para a radiação e ainda assim não dá uma ótima qualidade de imagem. Então, é o que menos utiliza hoje em dia, porque hoje em dia já tem outras formas de identificar e dar diagnóstico para o paciente. O radiofármaco utilizado para tratamento é o iodo 131 em alta dose. Diferente na parte do diagnóstico, o iodo 131, na parte de tratamento, ele é o mais indicado e ele é mais ideal, pois a tireoide absorve o iodo e a radiação mata apenas as células doentes que causam o hipertireoidismo, por exemplo, ou então as células que sobraram após um câncer de tireoide, após a cirurgia de um câncer de tireoide. O paciente ele ingere o iodo 131 pela boca, em jejum, e depois de um tempo é feito um exame de imagem para ver o quanto a tireoide absorveu o iodo e o quanto ela foi eficaz. Esse exame é feito mais ou menos 2 ou 24 horas. Geralmente as imagens são feitas 24 horas depois do tratamento de iodo. Em resumo, esses radiofármacos são muito importantes para sabermos como está a nossa tireoide e, para caso preciso, tratar de alguma doença ou algum problema. São métodos seguros, eficazes e que até hoje em dia ajudam muito no cuidado da tireoide. E sobre a produção do iodo, ele não é um material encontrado, né, na natureza, ele precisa ser fabricado. E o iodo 131 ele é fabricado a partir do urânio 235, né? O primeiro urânio ele é colocado dentro de um reator nuclear e fechado. Lá dentro, o urânio ele sofre uma fissão nuclear, que é basicamente uma quebra do átomo. E da quebra desse átomo vai vir um iodo 131. Uma curiosidade bem legal, né, sobre o iodo 131 é que ele é um dos isótopos, né, mais estudado hoje em dia e existem mais de 20.000 artigos científicos só sobre ele, né. Ele é estudado desde a década de 40, né, por um francês e até hoje ele é utilizado em agricultura, né, em medicina, principalmente medicina. Fora também ele pode ser usado em alguns sentidos em até a medicina veterinária, né? Já houve casos, ainda está na fase de teste, de experimentos em ratos para poder tratar doenças mesmo, por exemplo, leptospirose, que é uma doença transmitida pelo rato, ele pode ser sim, muito possivelmente, aparentemente, ser tratado através do iodo 131, né? Claro que ainda está na fase de teste, mas uma coisa bem legal que aconteceu recentemente foi que o CNEM, junto com o CPN, eles estão começando a refabricar materiais de isótopos 131, né? Que havia sido interrompido aqui no Brasil e que hoje
está recomeçando a enviar novamente itens de isótopos 131 para hospitais e clínicas que utilizam a medicina nuclear. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Eu me chamo Bianca e eu faço parte do nosso seminário. Bom, eu vou falar sobre o decaimento radioativo do iodo 131. E o decaimento, ele é um processo natural e espontâneo em que o núcleo desse isótopo ele vai estar instável devido ao desequilíbrio na proporção de nêutrons e prótons. E por conta dessa instabilidade, ele vai estar liberando energia e partículas ou radiação. Essas partículas elas podem ser alfa ou beta, e a radiação é a gama. E eles vão liberar essa energia para poder atingir uma configuração mais estável, para eles ficarem em estabilidade. E durante essa liberação vai ocorrer um processo chamado de transmutação, que é a transformação de um elemento, no caso desse isótopo, para outro isótopo diferente, entendeu? Sobre o iodo 131, ele é um radioisótopo muito utilizado na medicina nuclear, no caso do câncer de tireoide e do hipertireoidismo, e também é muito utilizado nos diagnósticos por imagem. O decaimento dele funciona por emissão beta, emissão de partícula beta. E nesse processo, um nêutron no núcleo desse isótopo vai se transformar em um próton, emitindo um elétron, que no caso é essa partícula beta, e um antineutrino, que é uma das várias partículas subatômicas. O resultado dessa transmutação é um núcleo de xenônio 131. E nesse decaimento beta, a gente tem uma energia equivalente de 606 kV, que é uma unidade de medida muito utilizada na radiologia e na física nuclear, em experimentos. Após essa emissão beta, o transmutado, que é o xenônio 131, ele ainda vai se encontrar num estado de muita estabilidade. E para ele conseguir a estabilidade, o seu núcleo vai emitir agora uma radiação gama, que vai ter uma energia até maior do que a emissão beta anterior. Essa radiação gama vai ter uma energia de aproximadamente 364 kV. Essa emissão beta, ela tem uma curta penetração nos tecidos, né? E isso faz com que essa energia liberada por ela seja posta exatamente no local, né? Fazendo com que as células tumorais, né, da tireoide sejam destruídas. Já a radiação gama, ela é importante porque ela vai rastrear a distribuição do iodo pelo corpo e vai ser útil também para avaliar os tecidos alvos, né, se foi distribuído na quantidade correta, se falta mais. Esse decaimento, não só do iodo 131, mas de todos os isótopos radioativos, eles vão seguir uma característica que é de função exponencial, que vai ser basicamente a atividade, que é o número de desintegrações, o número de meia-vida, pela unidade de tempo, que vai se relacionar com uma formulazinha que é a lambda é igual ao logaritmo natural de 2 sobre o tempo de meia-vida. Bom, falando agora sobre a meia-vida, eu coloquei uns tópicos no slide e basicamente a meia-vida ela vai ser o tempo necessário para que metade desses átomos radioativos desse isótopo, dessa substância, se desintegrem
E, bom, na prática, né, no caso na medicina, nas clínicas, esse isótopo, quando ele for administrado em um paciente, ele não pode só ser levado em conta essa desintegração, entendeu? Que no caso seria a meia-vida física, é o decaimento dessa amostra. A gente não pode levar só em conta isso, né? Esse isótopo ele passa a ser influenciado por mecanismos fisiológicos, que é basicamente a eliminação. Ele passa basicamente a ser influenciado também por mecanismos fisiológicos, que é basicamente a eliminação natural pelo corpo, pelo suor, pelas fezes, pela urina, e isso resulta no que a gente chama de meia-vida biológica, que vai determinar o tempo para que esses mecanismos reduzam a metade da quantidade desse radioisótopo no organismo do paciente. A combinação dessas duas meias-vidas, que é a física e a biológica, origina a meia-vida efetiva, que determina por quanto tempo a substância vai continuar exercendo sua função no tecido específico. Quando essa meia-vida efetiva ela é curta, a substância ela pode não atuar tempo suficiente para dar o efeito esperado na área específica. E quando essa meia-vida efetiva ela é longa demais, acaba aumentando o risco de exposição no paciente e eleva a possibilidade de interferir em tecidos sadios por conta dessa radioatividade. Por isso, é necessário que se tenha o equilíbrio entre essas meias-vidas e o manejo, né, dos profissionais da área de saúde. É importante a gente saber também como funcionam essas cadeias de produção por conta da meia-vida desses isótopos. Quando a meia-vida de um isótopo é muito curta, é preciso que ele seja gerado em locais próximos do uso. O 3.1, ele funciona porque ele aproveita a característica muito especial do nosso corpo, né? A tireoide. A tireoide ela é a única glândula do nosso corpo que tem a capacidade de absorver iodo no 3.1 por completo. E o que acontece? O iodo, ele entra no nosso corpo através de quantidade controlada, né? São duas opções, né? Ou por cápsula ou por líquido. E aí o que acontece? Quando a gente ingere isso, obviamente vai para o nosso estômago, né? E depois disso, lá é levado para a nossa corrente sanguínea. Nosso sangue, né, ele percorre todo o nosso corpo e, em especial, chega na nossa tireoide. Quando chega na nossa tireoide, ela meio que absorve, né, o iodo no 3.1 e coloca dentro dela. Todo esse processo de transporte ele é chamado de NIS, né? E, bom, por mais que o iodo no 3.1 ele seja muito eficaz, né, contra o tratamento de tireoide, nem todo tratamento usado com ele para o câncer de tireoide às vezes funcional 100%, né? Dependendo do nível do que o câncer já chegou, ele pode acabar não sendo um tratamento eficaz, né? Por conta de dois fatores, né? O folífero e o polífero. Que isso depende muito por conta do tamanho do câncer na tireoide, às vezes acaba não sendo tão útil. E essa radiação, ela entra na nossa célula, ela quebra o DNA e uma vantagem dela é que ela não é uma radiação, por ela ter apenas 1 milímetro de distância, né, por conta da radiação beta, ela não vai muito longe, então ela só atua mesmo naquela área em específica. Por isso que é importante a gente colocar em pequenas quantidades, porque ajuda na hora do tratamento, né, para ela poder não espalhar para muito longe. E além da radiação beta, o iodo 131 ele também libera radiação gama, que não é usada muito para tratamento, né, mas ela é usada para exame. E aí ela serve para, por exemplo, as máquinas, né, poderem localizar aonde está localizada a radiação no nosso corpo
e assim poder passar um tratamento pra gente melhor para poder tirar aquele resto de radiação que sobrou da gente, por mais mínimo que ela seja, né? E esse transporte, né, de circular para o nosso corpo, ele chama de NIT, né, que é transporte de sódio e iodo. E quando ele entra na tireoide, ele começa automaticamente a atacar todas as células cancerígenas que tem ali na região. E ele é um fator muito importante do iodo, que ele é o único isótopo radioativo que tem um menor tempo de vida, de decaimento de vida, né? Que é entre de 2,5 dias. Né? É uma característica muito interessante. Por isso que ele é muito usado na medicina nuclear, por conta do pouco de tempo de vida dele, por causa do decaimento dele, que é extremamente rápido. Né? Eu usei isótopo 131, o meu era localizado, era através de uma máquina, mas era épocas antigas, né? Então, o que acontece? Quando ele termina todo esse processo, a nossa tireoide tem um jeito bem legal de expulsar ele. O radiofármaco terapêutico é muito... Então, outras doenças que precisam que matem células que já estão doentes. Eles funcionam porque ele libera diretamente a radiação na célula-alvo, fazendo que ela pare de se dividir e morra. Esse tipo de tratamento é bem menos invasivo do que uma cirurgia de... Então, quando não quer fazer cirurgia de primeira e quando outros métodos não funcionam, para aquela célula doente. Ou seja, ela não passa por tecidos que estão saudáveis e aí causa menos efeitos colaterais. Então, é uma ótima indicação dos médicos hoje em dia. Então, o que são aplicações terapêuticas? Aplicações terapêuticas são uma forma de tratamento usada para curar, controlar ou melhorar algum tipo de doença. No caso de radiofármaco, já é um pouco diferente, porque se usa substâncias radioativas para tentar matar as células que estão doentes. Por isso que são utilizadas mais em relação ao tratamento de câncer e algum problema na tireoide. Então, como se faz para fazer uma aplicação terapêutica? É bem simples, na verdade. Você escolhe o radiofármaco, que geralmente para tireoide é o iodo 131 em alta dose. Você prepara o paciente. Geralmente, quando vai utilizar radiofármaco, tem que ter alguns critérios antes. Então, dependendo do radiofármaco que você vai utilizar, o paciente tem que ficar em jejum, tem que suspender alguns tipos de medicamento e evitar alimentos ricos em iodo. Para administrar esse radiofármaco, o radiofármaco ele pode ser usado de duas formas, tanto de via oral, tanto de via intravenosa. No caso da tireoide, o radiofármaco utilizado ele é mais usado de forma oral. De intravenosa é mais usado em relação a outros tipos de doenças. O radiofármaco ele vai até a área que precisa ser, a área que está doente, no caso. E no caso 131 ele vai direto para a tireoide. Essa radiação ela age nas células doentes, ou seja, ela destrói as células doentes, ela reduz os tumores, ela diminui a atividade da glândula quando está funcionando demais, então realmente faz aquele controle que é necessário. E os cuidados após o tratamento. O paciente geralmente tem que seguir uma lista de cuidados, que no caso eles têm que evitar contato com pessoas, dependendo do tratamento, algumas horas ou até alguns dias, beber muita água e seguir realmente as orientações de segurança, porque o paciente acaba tendo uma radioatividade temporária. E, inclusive, também, né, ter acompanhamento médico, porque é o médico que vai saber se realmente aquele radiofármaco funcionou, se aquela dosagem funcionou, se vai ter que parar, se vai ter que reaplicar ou algo do tipo. Então, o acompanhamento médico realmente é uma coisa essencial nesse tipo de caso, em relação à aplicação ao radiofármaco. Agora eu vou interpretar as imagens que estão aparecendo aí e correlacioná-las em relação à química nuclear. Então, essas imagens são feitas através de um exame chamado cintilografia. E esse exame, ele é feito após uma dosagem terapêutica do iodo radioativo 131.
em alta dose. Esse iodo radioativo, ele serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Nesse caso, em alta dose, ele realmente é em relação ao tratamento. E como é que a gente identifica? A gente vê, tá aparecendo para vocês, que aparece a parte anterior e a parte posterior do nosso corpo. Onde o iodo se concentrou, está a parte mais escura. Essa parte mais escura é a parte da tireoide, que foi a parte que o iodo deveria realmente afetar, e destaca mais na imagem para a gente conseguir analisar ele melhor. Então, percebe-se que essa captação foi feita de forma muito intensa na região cervical, ou seja, isso indica que o tecido tireoidiano remanescente está presente, ou então alguma metástase, porque elas concentram iodo. Apenas células tireoidianas conseguem transportar sódio e iodo, chamado NIS, e ela é responsável pela captação ativa do iodo, ou seja, se está tão marcado como está, é porque realmente tem alguma coisa nesse exame, e no caso deve ser um dos dois, ou tecido tireoidiano remanescente, ou alguma metástase. Então a gente conclui que essa parte mais escura é a parte que tem maior concentração de gama. Essa concentração de gama é o que a gente consegue realmente capturar na nossa câmera, então é mais uma confirmação visual que realmente o radioclínico entrou no organismo. Então, quanto maior a captação, significa que maior atividade radioativa tem aquela região e que maior liberação de partículas beta naquele local, ou seja, maior efeito terapêutico. Agora eu vou falar sobre seguranças radiológicas e proteções. É o que chamamos de alta segura. Não é só a liberação do médico, mas sim a liberação do físico. E o que acontece quando sai do paciente? Isso mesmo, tudo que entra em contato com ele, de agulhas a roupas de cama e até mesmo resíduos biológicos, é considerado resíduo radioativo. Esses materiais são segregados, armazenados em locais blindados e só podem ser descartados após um período de decaimento. É como se dessemos um tempo de férias para a radioatividade, esperando que ela se acalme naturalmente. O iodo 131 é transportado do produtor até o hospital em embalagens especiais, que garantem a blindagem e evitam vazamentos, seguindo rigorosas normas da CENEM e de transporte de materiais perigosos. Usamos materiais de alta densidade, como chumbo, para absorver a radiação gama emitida pelo isótopo, garantindo a segurança de quem o manuseia. O nosso maior aliado na segurança é a própria natureza, a meia-vida do iodo 131, que é de 8,02 dias. Essa é a mágica da radioatividade, o tempo que leva para metade da atividade radioativa decair. Para o descarte de resíduos, aplicamos a famosa regra das 10 meia-vidas. O princípio é que após 10 meia-vidas, a atividade original do material radioativo cai para menos de 0,1% do seu valor inicial. Isso significa que para o iodo 131, os resíduos devem ser armazenados por cerca de 80 a 81 dias antes de serem descartados como lixo comum ou efluente não radioativo, cumprindo todas as exigências ambientais. Para concluir, a eficiência dos radiofármacos no tratamento do câncer de tireoide e do hipertireoidismo está diretamente ligada aos princípios da química nuclear. O sucesso do iodo 131 não é apenas um fato clínico, mas uma consequência direta de suas propriedades nucleares, seu modo de decaimento beta-negativo, sua meia-vida física adequada e a energia liberada no decaimento, que permitem destruir seletivamente o tecido-alvo. Bom, os radiofármacos utilizados no diagnóstico e no tratamento do câncer de tireoide e do hipertireoidismo representam uma das aplicações mais bem-sucedidas da química nuclear na medicina moderna, a partir do uso controlado de isótopos radioativos, especialmente o iodo 123, o iodo 124 e o iodo 131, conseguimos explorar fenômenos fundamentais da física e da química nuclear, como decaimento radioativo, emissões de gama e beta, meia-vida física, biológica e efetiva, e a interação da radiação com os tecidos. Esses princípios permitem que o radiofármaco atue de forma altamente seletiva no diagnóstico, fornecendo imagens funcionais precisas do tecido tireoidiano, e no tratamento, entregando radiação terapêutica diretamente às células alteradas, com mínima exposição ao restante do organismo. É exatamente essa combinação entre especialidades biológicas e controle físico-nuclear que torna o iodo, o radioativo, uma ferramenta tão eficiente, segura e amplamente utilizada.
Assim, os radiofármacos aplicados à tireoide demonstram como a química nuclear vai muito além das reações atômicas. Ela se transforma em tecnologia de saúde, possibilitando diagnósticos mais precoces, terapias mais direcionadas e, sobretudo, melhor qualidade de vida aos pacientes. Esse campo continua evoluindo, reforçando a importância da integração entre a ciência básica, inovação tecnológica e prática clínica. Bom, esse foi o nosso seminário. Espero que tenha gostado. Espero também que todos os termos estejam condizentes e bem explicados. E foi isso. Obrigada.